Papo do Dia, esse nosso novo quadro. A gente vai conversar hoje neste papo a respeito de melatonina. Para introduzir, tem um VTzinho para vocês. A melatonina é um hormônio produzido pelo cérebro durante a noite e tem como principal função a de induzir o sono. A sua produção acontece de forma natural na glândula pineal do cérebro e vai se elevando ao entardecer do dia, atingindo seu pico entre as 23 e as 3 horas da manhã. O hormônio também participa de outros processos fisiológicos e tem se mostrado um grande aliado no combate de algumas doenças. Conforme envelhecemos, a secreção noturna de melatonina começa a sofrer um declínio. No entanto, ela pode ser ingerida na forma de suplemento, como melatonina Optimum, ou remédios, como melatonina DHEA, que ajudam a facilitar o sono. No Brasil, o seu uso nunca foi regulamentado pela Anvisa. Mais recentemente, a Justiça liberou que farmácias de manipulação utilizem o hormônio somente com receitas médicas. A melatonina ainda causa polêmicas, mas vem sendo cada vez mais utilizada e mesmo com a sua eficácia comprovada, é sempre importante consultar um médico para realizar o tratamento adequado. Tá aí. Obrigada, Má, pela locução. Lindo texto, lindas imagens. E agora eu vou apresentar para vocês nossas convidadas. Hoje com a gente, doutora Fernanda Amaral, biomédica, bem-vinda. Boa tarde. Muito prazer em tê-la aqui. E doutora Dalva Poiares, que é neurologista e especialista em medicina do sono. Bem-vinda também. Carol, boa tarde. Muito prazer. Vou recolocar o que eu disse no início do programa, que a Ju produzindo essa pauta foi realmente bem cautelosa e foi buscar aí no mercado referências no assunto para a gente debater, para a gente conversar a respeito da melatonina. Então, todas as dúvidas a partir de agora, @VocêBonitaTV. Eu quero começar, claro, com uma pergunta aqui para a gente introduzir tudo isso. Primeiro, eu acho que o público tem que entender que hormônio é esse, então eu queria começar com você. Fernanda, explicando da sua produção, né, e como tudo isso envolve o organismo inteiro, porque quando a gente fala de hormônio, é um negócio que envolve absolutamente tudo, eu diria que toda a saúde de homens e mulheres, né? Então vamos entender um pouquinho da melatonina em si. É isso mesmo, Carol. Como você falou e pode ser visto no VT, é um hormônio produzido por uma glândula que está localizada no nosso sistema nervoso central, ou seja, no nosso cérebro, lá no meiozinho. Como hormônio que é, se nós considerarmos qualquer outro, insulina, os hormônios sexuais, muitos outros, né, interfere com o organismo como um todo. Daí a importância de conhecer a melatonina e conhecer seus efeitos. Tá. E há muita informação na literatura científica mostrando o papel da melatonina em vários dos nossos órgãos. Mas um papel importantíssimo que ela tem é de organizar o nosso corpo. Porque nós sabemos, se nós olharmos para o nosso organismo, vamos reconhecer que ele é diferente de dia e de noite. Funcionamos diferente de dia e de noite. Nós, humanos, somos animais diurnos. Então, de maneira geral, estamos ativos durante o dia e descansando durante a noite. Nosso organismo inteiro prevê isso, mas precisa estar organizado. Quem sinaliza é a melatonina. Agora, a produção é maior numa fase aí infantil, no momento da criança, enfim, conforme a gente ouviu, inclusive, na introdução, que o tempo vai passando e a gente vai diminuindo essa produção. Isso é real. É exatamente assim que acontece. Quando nós somos crianças, produzimos a maior quantidade de melatonina que jamais produziremos na nossa vida. E como parte do processo de envelhecimento, então não é uma doença, mas sim um processo natural, a produção de melatonina decai, como acontece com alguns outros hormônios também. Tá. Então não é uma exceção para a melatonina. Tá. Ela funciona do mesmo jeito. Exato. Agora, doutora Dalva, tem aí como dizer, ou até estudos que comprovem, porque a gente sabe a importância do sono para um dia seguinte, para uma vida, para a saúde, para emagrecimento, para um monte de coisa. Agora, se com o passar do tempo essa melatonina vai diminuindo, existem, porque eu acho que a gente chega num ponto importante, que mulheres jovens têm declínios hormonais antes da hora. Será que isso também vai ao encontro, por exemplo, de hábitos de vida, de alimentação, de estresse durante a rotina
para uma noite de sono mal dormida e pela falta da melatonina? Isso está ligado? É comprovado? Ótima pergunta. Na realidade, a diminuição pode não causar um problema, uma ruptura, vamos dizer assim, ou desarranjo no ciclo vigília-sono do indivíduo. Então, existem indivíduos idosos que já têm, obviamente, fisiologicamente, naturalmente, a redução, porém, esses indivíduos, eles dormem de acordo, mantém seu ritmo biológico, muitas vezes até uma pequena cesta breve após o almoço, mas em horários regulares. Essas pessoas, elas não precisam de uma reposição. Tá. Se nós formos pensar que todas as substâncias, como bem disse a Fernanda, que diminuem os hormônios e outras substâncias cuja produção diminui no nosso organismo, se nós fôssemos repor, tudo não caberia durante o dia. É verdade. E também não faria sentido porque a gente sabe que é um ciclo de envelhecimento natural. Exato. Só que no caso da melatonina, o que chama atenção é que acaba sendo um hormônio regulador de outros hormônios. Então, você acredita que um ponto de partida, se a pessoa está dormindo bem ou não, ela já tem uma ideia se a produção de melatonina dela está adequada? Pode ser um ponto de partida? É um dos sinais. Na realidade, alguns idosos que têm... por exemplo, uma doença neurodegenerativa, que eu quero dizer, uma doença neurológica no cérebro, tá? Muitas vezes existe, porque além da glândula pineal, que, digamos assim, produz a melatonina, existe o núcleo supraquiasmático. Esse nome complexo é uma pequena estrutura que fica dentro do cérebro, que a gente considera, assim, o regulador da vigília. Então, e ele responde também, de alguma maneira, a essa regulação pela melatonina. Então, o que acontece? Se nessa doença, ou com envelhecimento, vamos dizer assim, um pouco exagerado, um envelhecimento que não está tão normal, o indivíduo tem algum problema com essa regulação da vigília também, uma maneira fácil de você identificar é o ciclo vigília-sono. Então, nesses casos, você pode sim suplementar. E quando nós falamos suplementação, temos que realmente discutir um ponto fundamental. Suplementar melatonina não é como suplementar, digamos assim, uma vitamina. A vitamina você pode tomar após o café da manhã, você pode tomar após o almoço ou na parte da tarde no seu lanche. A melatonina tem hora. A melatonina, ela é um sincronizador, ela sincroniza, ela tem um efeito que nós chamamos de cronobiológico, ou seja, ela interfere na sua temporização. Então, ela marca o início do sono, não é, Fernanda? Então, o que acontece? Você precisa ter uma hora. Digamos que uma pessoa que ficou idosa, que começou a ter essas dificuldades que você identifica e você quer suplementar melatonina no idoso, por exemplo. E ele disse para você, bom, quando eu dormia bem, quando eu tinha por volta de 40 anos, eu sempre dormia por volta das 23 horas. Ora, então, o momento de suplementar a melatonina regularmente é às 22, uma hora antes da hora fisiológica dele de dormir. Não é no momento que você apaga a luz... já vamos falar nisso então. Tem muita coisa pra gente aprender hoje. Já volto. Eu vou deixar uma pergunta pra Fernanda muito importante ligada a isso que você está falando, que eu vi aí todo o seu trabalho. Você comentou agora, antes da gente voltar do break, que você há 12 anos estuda melatonina. E eu vi que você tem um conhecimento muito legal a respeito da relação entre melatonina e emagrecimento, qualidade de vida. De fato, é aí um marcador, se a pessoa tem uma produção diminuída de melatonina, ela aumenta a chance de ganhar peso? Então, a informação que as pesquisas trazem para a gente é a seguinte. Quando você tem uma síntese de melatonina organizada, intacta, o seu funcionamento do organismo como um todo é melhor. Tá. E isso inclui a alimentação, ganho de peso, manutenção do peso, tudo que a gente puder falar sobre o metabolismo energético. Tá. O que acontece quando você tem uma diminuição da síntese de melatonina, seja em quantidade da noite, ou seja do tempo de noite que você diminui, né? Nós temos o hábito na sociedade atual de diminuir a noite. Porque o sol se põe lá fora,
e nós chegamos em casa e acendemos as luzes. É verdade. Para o nosso organismo, isso significa que o dia não acabou. Se o dia não acabou, não é hora de produzir melatonina. Então, se nós teríamos, por exemplo, 6, 8 horas de melatonina naquela noite, nós passamos a ter 6, 4, dependendo de quanto você encurtou a sua noite. O quanto seria normal? Quantas horas de melatonina? É uma noite inteira? Então. É durante toda a noite? Se nós formos observar a natureza. As noites de verão são bem mais curtas, não são? Aquele dia bem comprido, não é? Sim. E a noite é mais curta. Naquele período noturno, você vai ter o início, o pico e o fim da sua síntese de melatonina. Muito bem. Como é uma noite de inverno? É uma noite muito mais longa. Nesse mesmo período, você vai ter o início, o pico e o fim da sua síntese. Se nós atrasamos o início dessa noite, porque mantemos as luzes acesas na nossa casa, estamos encurtando o período de melatonina no nosso organismo. Meu Deus, a culpa é nossa. De certa forma. Inteiramente nossa. De certa forma. A Fernanda levantou um ponto muito interessante, que é, veja, então você tem a produção máxima, mas também para que você entenda, para o seu organismo entender que você acordou de manhã, você tem que estar com a produção muito baixa. Então, pela manhã, ou, vamos dizer, ainda que o indivíduo acorde às 10 horas, isso é a manhã dele, ou 8, tanto faz, vamos dizer, nesse momento precisa ter esse, nós chamamos de pico mínimo e o pico máximo. Então, ela tem que aumentar, mas ela tem que cair. Se ela não caiu o suficiente, você também não se sente desperto para Pro dia. Para rolar, para trabalhar, enfim. Então, a melatonina também está ligada a cortisol. Sim. E outras produções de hormônios noturnos também. Sim, com certeza. Insulina. Então, você sabe que isso é uma dúvida e eu acho interessante. A gente tem um público diabético muito grande. Sim. No caso dos diabéticos, a insulina, essa mudança metabólica, né, que o diabético tem, enfim, mesmo que seja ou não insulina dependente, qual é a relação da melatonina? Essa produção é diminuída? Sim. Os trabalhos mostram que pacientes ou animais de experimentação, então humanos ou animais de experimentação, que têm diabetes, apresentam uma queda na produção de melatonina. Então, isso é um agravante para o distúrbio metabólico. Por quê? Porque a melatonina é reguladora do processo do metabolismo energético como um todo. Ou seja, a ingesta, o armazenamento, o gasto energético e tudo isso resulta no peso. É um balanço, né? Se nós ingerimos mais, a conta é mais ou menos simples, né? Se nós ingerimos mais do que estamos gastando, vamos armazenar. Tá. Então ela participa do metabolismo, inclusive da queima calórica. Exato, controla o metabolismo energético nestes pontos chaves, que são a ingesta, o gasto e o armazenamento. O balanço disso é o peso corporal. Agora, eu vou deixar a pergunta para as duas, me contem. Já eu vou ler para vocês uma matéria que saiu falando dessa regulamentação, que é uma liminar aqui no Brasil, para a gente entender como é que está a coisa por aqui. Mas existe aí uma dose segura de melatonina que a gente pode dizer assim, tome tanto que isso é seguro, isso vai te fazer bem. Queria ouvir a opinião de vocês. É difícil. Bem, primeiro que não existe o consenso para uma dose. Por exemplo, você vai tomar um antibiótico quando você tem uma infecção, uma gripe com uma infecção. Você toma 500 miligramas 2 vezes por dia. Esse tipo de prescrição de uniformização não existe com a melatonina. Nós sabemos que desde 0,1, 0,2 ou 0,3 miligramas até 5 miligramas é o que se usa para o ciclo vigília-sono, para a indicação do sono. O único distúrbio do sono que hoje em dia pode se usar melatonina, que acontece mais em homens, mais idosos, né? Que lembra muito sonambulismo, que ele tem um comportamento agitado à noite, aí você pode chegar a 6 miligramas em média. Então, vejam que para o sono, esse é o limite. Tá. Tem que pensar num limite. Então, não vai ter também uma fórmula para cada um. Precisa também entender uma avaliação geral desse paciente. Isso, porque não tem uma fórmula, Carol? Pelo seguinte, a nossa produção de melatonina é individual para cada um de nós.
como se fosse a nossa impressão digital. E dá para dosar no sangue? Dá para dosar em fluidos biológicos, dá para dosar no sangue, dá para dosar na urina, dá para dosar na saliva, no líquor, mas isso não é feito de rotina no país. Um dos problemas é porque nós não temos lugar que se faça essa dosagem de rotina. Como você dosa a sua glicose, o seu triglicérides, não há um mecanismo para isso atualmente. Tá. Mas, como a doutora Dalva falou, essa produção de melatonina é individualizada, o que dificulta uniformizar a dose. Daí a importância do acompanhamento médico. É o médico que vai conseguir entender como você está respondendo ao tratamento e como ajustá-lo da melhor forma para a necessidade. Perfeito. E chamando a atenção que doses muito elevadas, elas podem trazer, e principalmente dadas em hora errada, elas podem trazer consequências como sonolência em momentos inadequados e pode não ajudar o sono, não ter o benefício que se encontra, que se busca. Né? Então, por exemplo, usar uma dose muito elevada, acima de 10 miligramas ou acima de 10 miligramas, em um horário inapropriado, você pode, inclusive, prejudicar a organização, aquela organização do seu próprio organismo. Você já vai, então, contar pra gente como deve ser essa reposição, caso alguém tenha orientação para que faça. Obviamente que no final desse papo vai ficar muito claro que você tem que consultar o seu médico e saber a orientação para você, mas você conta como é que é o lance da luz, o que corta ou não o efeito da melatonina. Agora eu vou convidar vocês para assistirem um depoimento da Elaine, ela que faz o uso da melatonina, ela vai contar... daqui a pouquinho, Glaucio? Então tá bom. Enquanto eles vão preparando, a gente vai ver um depoimento. Vamos entender o que mudou na vida dela com o suplemento, mas eu vou deixar uma pergunta para vocês, que já vai entrar aí numa parte de contraindicação do nosso assunto. Será que melatonina, o suplemento, vicia? Será? A gente vai exibir, eu convido vocês a assistirem junto com a gente, um depoimento da Elaine, que atualmente faz a suplementação da melatonina. Vamos ver, no caso dela, o que aconteceu. Pode rodar. Oi, Carol, tudo bem? Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência com o uso da melatonina para o controle da enxaqueca. Eu sofro desse problema de enxaqueca aí há mais de 15 anos, então um problema crônico, do qual já tentei inúmeros tratamentos, nenhum deles foi realmente efetivo. Tinha um controle durante um tempo sobre os sinais, assim, sobre os sintomas, mas depois voltava tudo de novo. E aí fui conversar com esse meu neurologista, que desenvolveu um estudo avaliando os efeitos da melatonina nesse controle da enxaqueca, e do qual ele tinha encontrado resultados muito satisfatórios, principalmente para as pessoas que relatavam ter essa enxaqueca, e um dos problemas é o déficit de sono. E por já conhecer o meu problema da enxaqueca já há um tempo, eu já sabia que um dos meus gatilhos era esse déficit de sono, então dormia muito menos do que realmente precisava. E aí comecei a fazer uso dessa melatonina, já está fazendo 1 ano que eu estou fazendo uso, controle supervisionado por esse médico, e o resultado tem sido excelente. Realmente estou controlando muito bem a minha enxaqueca, não é o único gatilho, o déficit de sono, mas às vezes que eu tenho agora dor de cabeça, não chega a ser uma enxaqueca, apenas com medicamento em casa eu estou conseguindo controlar. Eu acho que o mais importante também, acho que precisa ser ressaltado, é que se as pessoas querem fazer o uso, realmente devem procurar um profissional especialista, que entenda sobre a melatonina, porque é algo muito novo, agora recentemente aprovado. Então realmente a minha experiência foi muito positiva e eu só agradeço tá fazendo esse tratamento, porque realmente mudou bastante. É isso daí, um grande beijo a todos e abraços. Obrigada, Elaine. E aí, meninas, o que a gente pode concluir? De fato, para a enxaqueca, tem estudos comprovando que a melatonina pode ajudar. Exatamente, Carol, é isso mesmo. A Elaine é um bom caso de um acompanhamento médico responsável que conseguiu controlar as crises que ela já tinha tentado controlar com outros mecanismos clínicos e não tinha conseguido. Então, há casos específicos de enxaqueca que têm indicação de administração da melatonina para o controle. Então, no caso dela, tá ok. Mas a gente precisa chamar a atenção, assim, que as indicações oficiais para condições médicas da melatonina são poucas.
a enxaqueca, não, apesar de poder se beneficiar, existirem estudos, ainda não é uma indicação oficial. Entendi. Né? Então, quais seriam as indicações? Sim, para pacientes com doenças neurodegenerativas, por exemplo, que tem doenças como Alzheimer, pode ajudar, pode ser uma indicação. Pessoas com autismo ou autismo leve, melhora, é bastante, vamos dizer assim, bem estudado. O que a gente chama de jet lag, quando você viaja e troca o seu fuso horário, a melatonina pode lhe ajudar, entre outras coisas, né? É um conjunto de medidas, mas ela pode lhe ajudar a reentrar no ritmo novo do país que você acabou de chegar. Tá. Então, essa é outra indicação, além do distúrbio de ritmo. Por exemplo, a nossa sociedade muitas vezes nos impõe estar desperto e dormir em horas diferentes. E, portanto, vamos dizer que um indivíduo que não é matutino, ele tem que entrar no emprego às 7 horas, ele mora longe, ele tem que acordar às 4. Nossa, é verdade. E ele teria, e é um indivíduo que ele é mais da noite, ele dormiria normalmente meia-noite, 1h. Tá. Então, nesses casos, mas ele tem 3 filhos para sustentar, ele tem que entrar no emprego às 7. Nesse caso, a melatonina pode adiantar o ritmo dele. Entendi. Então, tirando o sono nesse horário mais cedo. Olha que interessante isso. Não, se bem usado, se colocado, nossa, pode salvar vidas, pode mudar a qualidade de vida de muita gente, de muita família. Vicia ou não vicia? Quer começar, Fernanda? Posso começar? Não vicia. Tá. Por que não vicia? Porque esse é um hormônio naturalmente produzido pelo nosso organismo no tempo certo, no momento certo, na quantidade certa para o seu organismo. Tá. Lembra, nós falamos que é diferente a produção para cada um de nós. Então, eu posso ser uma pequena produtora, você pode ser uma grande produtora, uma média produtora. A melhor fonte de melatonina que nós temos é a nossa glândula. Tá. É a nossa glândula. Outra informação que as pesquisas nos trazem, não há um controle negativo. Exemplo, se eu tomar melatonina, será que a minha glândula vai entender isso como um sinal e parar de produzir? Perfeito. Essa é uma grande preocupação das pessoas que tomam em longo prazo e sempre nos perguntam. E acontece ou não? Então, a informação da pesquisa é que não. Não acontece. Não acontece por quê? Diferentemente de outras glândulas do nosso organismo, a nossa glândula pineal, que é quem faz melatonina, não está sujeita a este feedback, a essa resposta negativa. Por quê? Porque esse controle está relacionado ao ciclo claro e escuro do ambiente onde nós vivemos. É ele que regula essa síntese. Por isso, a melatonina é sintetizada exclusivamente à noite. E por isso é que ela é um organizador do nosso organismo inteiro. Que fantástico. Agora, como é que a gente toma, que você ia contar, e eu deixei para o finalzinho, para ter o resultado? Porque eu conhecia uma orientação que você deita, apaga a luz, toma, fecha o olho, vai dormir. Tá errado. Já vi que está errado. Como é que é isso, doutora Dalma? Bem, a melatonina, ela tem uma janela, melatonina que eu digo suplemento, tá? Ela tem uma janela para atuar. Então, os estudos, porque os melhores estudos são aqueles que são multicêntricos. Por quê? Veja, o organismo do brasileiro é diferente do organismo do americano, do europeu. Então, quando você inclui populações diferentes, os resultados são mais interessantes. Então, esses estudos mostram que você toma 1 hora antes da sua hora biológica de dormir. Então, é aquilo que nós falamos. Eu agora quero dormir às 9 da noite. Bem, mas o meu organismo a vida inteira me deu o sinal de dormir à meia-noite. Tá. Eu sou mais vespertina do que matutina, por exemplo. Então, eu não devo tomar às 8. Eu devo tomar, claro, desde que a minha vida permita. Tá. Todos os dias tem que ter horário. A melatonina não é um remédio, não é um medicamento como se toma para insônia na hora de dormir. Tá. Então, ela vai organizar, como muito bem disse a Fernanda, o seu organismo. Então, ela tem que ter hora. Aquele que dorme às 23, normalmente, toma todos os dias 22. Mas com a luz apagada não tem nada a ver?
o dia, só complementando, o dia que for para a balada, que é o que eles sempre perguntam, ou vai para a noite, ou vai ter uma festa. Nesse dia, se você tomar muito tarde, você dá uma informação um pouco atrasada. Não existe consenso do que fazer. Então, esse é um fator para como tomar. Tá, mas se tiver, mas a luz corta, porque eu já ouvi isso. Acendeu a luz, ela corta o efeito da melatonina. Mas eu devolvo a pergunta para você e para a Fernanda. Quanto de luz, por exemplo? Não é verdade? Então, muitos dizem que a luz do celular, eu não tenho certeza se aquele nível de luz, não é verdade? Entendi, talvez porque você tem o tempo de exposição e a quantidade de luz. Claro que a luz do sol é o suficiente para dar, como a gente diz, né, como no computador, dá um reset no seu ritmo. Entendi. Mas será que uma luz de celular, principalmente agora com esses filtros azuis, será que é suficiente? Entendi. Então, ok, não precisa ficar no escuro, mas diminua a luz. Bom senso também nesse aspecto. Vamos deixar uma perguntinha do público enquanto eu vou dar um recado para as meninas pensarem. Vamos ver quem escreveu pra gente, olha lá. Na tela, Regina, um beijo pra você. Será que gravidinha pode tomar melatonina? Então, não é indicado para gestantes fazer uso da melatonina. Por quê? A melatonina durante a gestação é natural que ela aumente a síntese. A mãe aumenta a síntese de melatonina durante a gestação. Para controlar também o bebê. Pensa que o bebê vira um reloginho da mãe. Né? Vira um reloginho periférico, tanto quanto o fígado da mãe, o músculo da mãe. Então, aquela melatonina que a pineal da mãe está sintetizando atravessa a placenta e vai organizar o feto. Isso é um controle muito fino, muito íntimo, mãe e feto. Então, se não houver uma indicação clara de deficiência na gestação, é contraindicada a administração de melatonina. Tem outros casos de contraindicação? Sim, nós encontramos descrições na literatura para casos de doença autoimune de base, por exemplo, lúpus, é um exemplo de diabetes tipo 1, é um exemplo que você teria uma contraindicação porque a melatonina tem um papel de estimulador do sistema imune. Contudo, há algumas outras informações mostrando que não é bem assim. E se você fizer o uso adequado, na dose correta e controlada, traz benefícios mesmo na vigência de uma doença autoimune. Você quer ver um negócio interessante? Mulheres que dormem pouco, são privadas de sono, trabalham em turno, não têm tempo para dormir, têm mais chance de ter câncer de mama. E um estudo com o tratamento da melatonina mostrou que essa maior incidência de câncer de mama diminuiu quando elas foram tratadas com a melatonina. Então, não é uma indicação oficial, mas o estudo aponta esse papel. Fantástico isso. E mulheres que estão passando por quimioterapia podem suplementar essa melatonina? Não. Sim. É algo a mais que elas podem estar fazendo no combate do câncer. Exato. Que fantástico. Tumores estrógeno dependentes, como esse de mama, que a doutora Dalva falou, respondem muito bem ao tratamento adicional com melatonina. Não é abandonar a quimioterapia. Certo. É seguir o tratamento e adicionar melatonina ao tratamento. Perfeito. Vamos fechar com mais uma pergunta do público? Vamos lá, nós temos 2 minutos, meninas. Perguntinha da Beth, obrigada. Qual especialista devo procurar para pedir prescrição de melatonina? Como é que é essa história? Depende do seu problema. Por exemplo, se o seu problema, você quer usar melatonina porque você tem um distúrbio do sono, você pode, ou porque você tem alguma outra doença, eu acho que o seu clínico pode orientar que tipo de especialista procurar. Tá. Procurar o clínico para que ele faça esse encaminhamento. Para que ele faça esse encaminhamento, porque depende da razão pela qual você está buscando esse tratamento. Só tenho que agradecer. Eu vou encerrar lendo muito rapidamente, mas a gente pode colocar disponível para vocês. Agradecer a doutora Fernanda Amaral, biomédica. Agradecer a doutora Dalva Poiares, neurologista especialista em medicina do sono. Quem quiser saber mais do trabalho, no Facebook, Associação Brasileira do Sono, né? E o www.absono.com.br. Obrigada, meninas. Agora, para fechar essa pauta, muito obrigada de verdade, parabéns. Olha quanto a gente aprende, que maravilha. Eu te convido sempre para esse bate-papo. É claro que elas voltam. Para a gente entender, saiu uma matéria no jornal O Tempo, em Minas Gerais, que diz o seguinte: a melatonina sintética recebeu em outubro desse ano a liberação judicial para ser importada, manipulada como medicamento e comercializada no Brasil. A decisão determinou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorize a tutela antecipada em favor de uma empresa que poderá importar e revender o insumo
para farmácias de manipulação. Não se trata, porém, da liberação do medicamento melatonina industrializado para sua comercialização, tá? Então é isso que a gente tem que deixar claro. No Brasil é isso que está aprovado. Mas para a gente fechar esse assunto maravilhoso, e eu acho que é o que elas disseram o tempo todo, procure o seu médico, o seu